Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver uma partida na Najdorf, a antiga variante principal com o Bispo G5. Muito legal que aconteceu no Open Lloyds Bank em Londres, 92, entre Neil MacDonald, com rating de 2.410 na ocasião, e de pretas Julian Hodgson. Sim, ele mesmo, um dos top jogadores britânicos. Acho que ele está em segundo no ranking britânico hoje, só atrás do Michael Adams. Na ocasião tinha um rate de 2.535. Então, Najdorf, acho que todo mundo conhece. D4, C5, cavalo F3, D6, D4, peão, cavalo F6, cavalo C3, A6, o lance característico da Najdorf. E bispo G5, a antiga linha principal. Hoje em dia, hoje em dia já foi muito suplantada pelo ataque inglês com bispo E3. Mas bispo G5 tem linhas sensacionais. Cavalo de BD7 foi a resposta das pretas, talvez tentando fugir das linhas principais, mas ainda assim poderia transpor. O jogador das brancas tentou, com F4, transpor para quais linhas, pessoal? As linhas com E6, que foi o que o jogador das pretas fugiu. Porque as linhas com E6, agora a transposição está pronta com, por exemplo, dama aqui, dama C7, grande roque, bispo E7. E aqui as brancas têm uma variedade de opções, tem bispo D3, tem G4, e são linhas muito profundas, muito complexas. Outra opção antes de dama F3 poderia ser também bispo C4. Mas o jogador das pretas fugiu de tudo isso. Jogou cavalo de BD7, F4 e ao invés de E6, G6, fazendo o que modernamente se chama de Dragon-Dorf. Ou seja, tem a estrutura da siciliana dragão, aqui com D6 e G6, sem avançar o peão E, e com o peão da Najdorf em A6, impedindo entradas em B5 e ao mesmo tempo preparando o contra-ataque com B5. A ideia é interessante, mas nessa partida vocês vão ver, as coisas dão todas erradas para as pretas por um avanço temático muito legal. Veio dama E2, hoje em dia uma das principais linhas contra essa Dragon-Dorf, bispo G7 muito natural, e aqui o avanço temático E5. Então, toda vez que esse tipo de posição acontece, quando a preta joga bispo G7, ela está permitindo o avanço E5 das brancas. E as brancas têm que avaliar se é adequado ou não. E aqui a partida, lembrem, foi jogada em 92. Nós ainda não tínhamos máquinas tão potentes como hoje em dia para mostrar para a gente que esse avanço, na verdade, não é tão interessante para as brancas. O Julian Hodgson jogou peão por E5, um lance muito natural, muito fácil de entender por que ele jogou isso. Mas é um lance que conduz a uma posição muito difícil para as pretas. O melhor lance, e aí a análise do computador, pasmem, é roque, gente. É roque deixando o cavalo. E tomar o cavalo não é a melhor opção. Peão por cavalo, peão por peão, ameaçando esse bispo e já deixando a torre de cara entre o rei e a dama. Aqui nessa posição, o computador já dá como melhor para as brancas cavalo E6. E porque se voltar bispo H4, está perdendo a dama com a torre aqui. Se botar o cavalo também não adianta. Né? Vai perder de qualquer forma. Então, muito interessante, tem bastante coisa legal de tática aqui para a gente estudar. Então, D por E5 foi o que jogou o Julian Hodgson. F por E5, cavalo H5. Grande roque. Vejam como o jogo das brancas está mais fluido, mais aberto, né? As pretas jogam bispo por E5. Vem cavalo D5.
a grande casa, né, de disputa na defesa siciliana em geral. D5 caiu em pleno domínio das brancas. Cavalo de H, F6, agora sim tentando contestar a casa D5. Cavalo F3, cavalo por D5, cavalo por E5. E aqui, de novo, pessoal, a questão toda se concentra nessa casa D5. É o tema nas sicilianas. O Julian Hodgson, infelizmente, errou, jogou H6 e leva um massacre. Vocês vão ver como a partida se desenvolve. Então, quer dizer, posição muito complicada. O rei preto no centro, com as peças mal desenvolvidas, e a branca já toda com o centro aberto, as peças centralizadas e várias peças bem desenvolvidas, prontas para o ataque. Aqui o lance correto, e isso aí, de novo, é o nosso amigo cibernético, cavalo de 7, B6, sem medo dessa cravada aqui. Sem medo dessa cravada. Pode vir C4, ameaçando o cavalo, vem dama C7, uma contra-cravada, rei foge, F6, ameaçando as duas peças aqui, C por D5 e bispo F5 com pequena vantagem para as pretas. Vejam que não é uma posição simples, não é uma posição simples, o jogo das pretas ainda é bastante restrito. Mas com H6, praticamente leva uma sequência quase que forçada aí de vitória para as brancas. Bispo H4, cavalo de 5, B6, então ele, por medo do B4, talvez não vendo o dama C7, que era uma contra-cravada, selecionou o cavalo errado. E agora, pessoal, você pode dar uma pausa no vídeo para descobrir o lance vencedor das brancas. Muito bem. Parabéns se você descobriu cavalo por... E aqui tem dois lances muito tentadores, né? Cavalo por F7 e cavalo G6. O correto é cavalo G6. E tá bem complicado. Tá bem complicado. O ponto E7 tá muito fraco, tá ameaçando a torre. Não pode rocar. Aceitou o sacrifício. E agora, pessoal, o que o branco jogou? Pode pausar o vídeo. Muito bom. Se você encontrou o dama E6, parabéns. Olha que posição magnífica para as brancas. Tá segurando todo o desenvolvimento das peças pretas, tá impedindo a preta de rocar. Tá assim, as pretas estão completamente destruídas nessa partida. Veio G5, dama G6 com cheque, rei F8 e bispo C4 ameaçando o checkmate em F7. E aqui o Julian Hodgson disse chega e entregou a partida, abandonou. Claro, né, pessoal, qual é a ideia do bispo C4, além do checkmate em F7, é abrir a casa para a torre atacar. Porque veja aqui, ó, com a dama fazendo esse triângulozinho em que o rei preto não sai, basta trazer uma torre para o ataque e está definido o carreto. Por exemplo, então bispo C4, cavalo por C4, torre de HF1, cheque. Não tem outra saída a não ser obstruir o cheque com o cavalo F6, e aí torre por D8, checkmate. Que partida cheia de táticas e ataques rápidos, hein, pessoal? Essa partida aí eu achei muito legal, queria trazer para vocês. Muito obrigado por ouvir, até a próxima.